essa nossa série de vídeos intitulada Somos Enfermeiros, nós cuidamos com toques de muito conhecimento e amor. É um imenso prazer recebê-la aqui, como todos poderão ver, essa ilustre enfermeira, e farei agora uma breve apresentação sua. Enfermeira Danise é consultora de acesso ao mercado privado de fontes pagadoras ou saúde suplementar. Hoje, exerce sua atuação em uma multinacional americana chamada Abbott, tendo atuado também na Boston Scientific, neste mesmo segmento, no qual atua há cerca de 6 anos. Cursou sua graduação na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, e é especialista em terapia intensiva, cardiologia e hemodinâmica pela FAMERC, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E fez também auditoria de contas pela Unixul, Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Possui experiências profissionais em instituições hospitalares renomadas na cidade de São Paulo, como Hospital Sírio-Libanês e operadoras de saúde. Participou de treinamentos no exterior, Estados Unidos, países europeus, outros países da América Latina, adquirindo nível de proficiência avançada no idioma inglês, além do desenvolvimento de diversas habilidades e conhecimentos de expressivo valor que a concederam, dentre outras certificações, a certificação para realizar orientação dos médicos quanto à realização do passo a passo de procedimento cirúrgico para implantação de válvula cardíaca. Nos últimos dias, nós estivemos aqui nos bastidores do nosso WhatsApp, trocando muitas mensagens, que foi com grande satisfação, né, que pudemos nos reencontrar, embora, né, dessa forma, pela tecnologia, e eu pude receber mensagens expressivas, muito valiosas dessa grande profissional, e que, cabe mencionar, antes de toda essa trajetória profissional, foi minha primeira companheira de república em Marília, quando cursamos, né, o nosso curso de enfermagem na FAMEMA. Cabe também dizer, né, a FAMEMA, que possui uma metodologia inovadora, chamada aprendizagem baseada em problemas, baseada em evidências, onde o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E realmente foi lá, Danise há de concordar com isso, que nós iniciamos nosso processo tão intenso e grandioso de transformação, desenvolvimento pessoal e profissional. E, dentre tantas expressões que eu recebi dela, eu quero ler um trecho a vocês. Cheguei muito além do que um dia imaginei chegar. Dentro da empresa, eu tenho reconhecimento dos meus colegas, eu me sinto recompensada financeiramente, eu participo de projetos muito inovadores, eu tenho voz dentro da minha companhia para compor com projetos que fazem a diferença para clientes, para pacientes, para operadoras de saúde, para o mercado público, para decisões relacionadas à Câmara de Deputados e também estratégias ligadas ao Ministério da Saúde, denominadas relações internacionais. Eu tenho uma atuação bastante diversa dentro deste mundo de dispositivos médicos e alegra-me bastante porque eu sou uma profissional bastante dinâmica, que não se contenta com a mesmice. Então, eu estou sempre desafiando-me em desenvolver relacionamento com diferentes frentes dentro do meu negócio. Quando eu me formei, eu tinha uma ilusão muito grande em relação à enfermagem, que era uma profissão heróica, que eu queria estudar muito para eu poder fazer discussão clínica à altura com os médicos e os demais profissionais da área de saúde. Eu sempre busquei ser bastante científica e embasar toda a minha prática em evidência para poder valorizar a classe, e assim eu fiz. Belo discurso, né? Muito real, que realmente vem ali das profundezas deste ser. Só que, lógico, né, Danise, todos nós sabemos que nossos caminhos não são feitos só de flores, mas sim de pedregulhos, espinhos, de dificuldades. E agora, então, eu dou a oportunidade a você de dizer, a quem quiser ouvir, quais foram as principais dificuldades encontradas por você na sua trajetória profissional. Tassiana, obrigada pela oportunidade de estar contando e compartilhando um pouquinho da minha história. É realmente bastante prazeroso poder dividir
todas as flores e espinhos de uma trajetória profissional diferente, porque nós somos únicos e cada um tem espaço para poder ser o que quiser, né? Então, eu agradeço muito, acho que é de um espaço de muita nobreza, e eu tenho assistido os outros profissionais e tenho me emocionado muito, porque a gente, às vezes, se coloca na pele do outro e se alegra com a conquista do outro, né? Então, estou muito feliz de poder participar. E o meu propósito aqui, além de elevar a nossa classe, é poder dizer para os enfermeiros ou para quem está em formação, sim, você é capaz, sim, você tem habilidade, sim, você pode se reconhecer e ser exatamente o que você quiser, né? Sim, vale a pena correr riscos, sim, vale a pena ousar e se desafiar, e tudo bem se não der certo, se você não gostar, volta, né? Não tem problema. Um bom filho, né, sempre torna a casa. A gente sempre tem um porto seguro. Então, eu acho que esse é o meu maior propósito, das pessoas se reconhecerem em alguma fala que eu tenho para dizer e também para ousarem correr riscos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu quem agradeço. E então, aproveita aí, agora é a sua vez de falar quais foram as principais dificuldades encontradas neste caminho. Olha, eu sempre quis ir para representação comercial, né, ser uma executiva de negócios. E isso despertou em mim quando eu trabalhava na auditoria de um hospital e uma enfermeira da operadora de saúde me disse: Danise, por que você não vai ser representante comercial? Você tem um poder de comunicação, tem um poder de persuasão aqui nas nossas negociações, você defende o protocolo assistencial da instituição para fazer as cobranças, sabe? É respeitosa nessa interface de negociação, você sempre eleva a discussão a ponto de ser um ganha-ganha, é muito tranquilo. Por que você não faz isso? Eu acho que você ia se dar muito bem. Eu falei, eu não sei vender. Eu não me reconhecia também como vendedora. Ela falou, o que você faz aqui todos os dias é vender. E aquilo, ela tinha 30 anos de formação. Aquilo me deu um gás, um poder, assim, um empoderamento, que eu falei, eu sou capaz. Eu vou vender, eu já vendo, né? Então, eu me reconheci naquele momento, comecei a fazer alguns contatos com amigas que eram já de representação comercial e pedi uma ponte. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de ser indicada, e a pessoa que me entrevistou na distribuidora de materiais, ela queria um perfil técnico, somente técnico. E eu tinha já isso muito aflorado. Então, ela falou, é você que eu quero na nossa entrevista, não precisa ter lapidado perfil comercial nenhum, eu te ensino isso. Então, eu tive muita sorte de ter uma pessoa generosa a ponto de querer me formar e lapidar o meu perfil comercial. Então, foi aí que eu comecei a minha trajetória. Fiquei 8 meses nessa companhia, realmente o cerne da atuação era muito técnico, mas depois eu comecei a desenvolver essa questão do relacionamento com os médicos, do perfil comercial, entender um pouco o que era conta, o que era mundo financeiro, e aí eu me senti completamente preparada para ir para a multinacional, que era um sonho. E por que multinacional, né? Por que trabalhar numa empresa norte-americana, numa empresa europeia, enfim, porque eu tinha uma frustração muito grande com a minha língua. Eu estudei inglês desde os 14 anos, com muita dificuldade, os meus pais investiram nisso, só que na sua vida adulta, você também tem outras prioridades. Você quer comprar um carro, quer comprar um apartamento, e aí você acaba
optando naquele momento em parar com o inglês, e você regride totalmente. Então, eu achei que naquele momento, apesar de não ser rentável naquele momento, porque eu estava mudando de cargo para uma multinacional, eu sabia que eles iam investir no meu inglês. Eu sabia que eu ia estar em contato frequente, contínuo com a língua. Então, foi essa a minha opção. E foi a melhor decisão que eu tive. Porque da frustração na língua... porque da frustração da língua, eu coloquei como propósito acabar com aquele sentimento de desvalorização em relação à língua, em relação a um profissional que eu posso dizer que eu me sentia medíocre nisso e pude transpor e seguir com outros desafios no mundo dos negócios, entende? Então, essa foi o maior desafio, com certeza. Muitas vezes na minha carreira, tá, se eu decidi dar passos para trás, financeiros. E eu vejo os meus colegas de enfermagem que estão muito tranquilos na zona de conforto financeiro, ganhando um salário bom dentro do hospital ou do programa de saúde da família, e fala, eu vou para o mundo dos negócios, me colocar a ganhar 2 mil, 3 mil reais a menos, porque eu preciso lidar com metas, com esse mundo, até eu me adaptar e ter uma performance adequada, eu vou ganhar menos. E eu não quero julgar ninguém aqui, né? Para mim valeu muito a pena. E é óbvio, eu preciso ressaltar que eu fiz essa escolha porque eu não tinha uma família que dependesse do meu salário. Então, eu poderia enxugar a minha renda para fazer essa aposta. E realmente vale muito a pena. Então, se você tem um parceiro de vida que pode te ajudar a segurar as finanças, alguma família de rede de apoio, vale a pena o movimento. Eu dei 2 vezes na minha carreira passos para trás. E agora eu me sinto que dei 20 para frente, né? Então, é muito recompensador esse movimento. Então, vale a pena, façam essa aposta. Maravilha. Trago aqui agora um outro trecho da sua fala, de nossas trocas de mensagens. Abro aspas. Quando eu fui para a auditoria de enfermagem, eu entendi que eu não iria estar mais perto do paciente. E, por isso, talvez não me traria alegria no trabalho. Mas eu vi a possibilidade tremenda de, através da auditoria de contas, estar próximo assim da assistência. Quero agora que você fale, Denise, como então, através de quais ações, atribuições, né, que lhe couberam, você se sentiu tão perto do paciente e pôde oferecer uma assistência de qualidade. Aproveite e fale o que você fez, faz e pretende fazer de diferente e contribuir com a enfermagem. Eu tinha uma crença limitante muito forte que eu ia deixar de ser enfermeira na essência quando eu saí da assistência. Mas o incômodo e a questão da zona de conforto era tão forte em mim que eu decidi fazer a transição de carreira da prática assistencial mesmo, entender se realmente eu ia ser bem resolvida comigo na profissão, né? Então, quando eu fui para a auditoria, lá foi o primeiro tom que eu tive na vida de dizer, não, eu me sinto próximo do paciente fazendo a auditoria, né? Eu leio o prontuário e eu interpreto e defendo o protocolo assistencial para vender que aquilo era necessário para o paciente ter um desfecho clínico positivo dentro do hospital. Então, era isso que eu defendia na cobrança de contas hospitalares, né? Também montei muitos protocolos em educação continuada permanente, fiz auditoria em loco, melhorando a assistência e a documentação, a evidência disso. Então, ali eu já entendi que eu poderia fazer enfermagem em qualquer lugar que eu tivesse e que eu fosse muito bem resolvida e sempre conseguisse transpor a minha proximidade com o paciente. No mundo dos negócios não foi diferente. Eu entrei dentro da multinacional
fazendo assistência direta dentro do centro cirúrgico. Então, como especialista clínica e como especialista de campo de produto, eu tinha que entrar em todos os atos operatórios para poder fazer o direcionamento, o coaching do médico para implantar o meu produto de maneira adequada, a fim de que o implante ótimo garantisse o desfecho ótimo do resultado do tratamento do paciente. Então, lá, antes do paciente ser anestesiado, eu conversava com ele, eu interagia, eu passava o meu calor humano de confiança, que eu estava lá para dar o suporte no implante, e eu me arrepiava e me realizava com isso. E aí, depois de implantar, antes do médico mesmo falar com a família, eu saía lá, eles me reconheciam e eu contava um pouquinho. Óbvio, tem a questão da ética médica, eu não podia falar tudo, mas eu, disse, tá tudo bem, já já o médico vem conversar. Então, era uma realização muito forte, eu vi o quanto a gente fazia a diferença. Depois que eu passei de especialista clínica para executiva de vendas, a minha venda era muito técnica. Eu também tinha que estar em centro cirúrgico, apesar de eu ser remunerada pelas minhas metas de vendas. Então, eu continuei fazendo as duas funções. Eu entrava em campo e também fazia toda a venda, né? Então, manteve o mesmo sentimento de proximidade. Em 2018, quando a minha coordenação me convidou para fazer o acesso a fontes pagadoras e trabalhar com contas estratégicas dentro da companhia, ela me designou porque eu era a única profissional que tinha essa expertise do centro de cuidado e também da auditoria de contas, entender qual era a mente das fontes pagadoras, das operadoras de saúde. Então, ela falou, você é a pessoa mais adequada para fazer essa ponte, né? Por isso, acesso ao mercado a fontes pagadoras. E aí, eu não estou mais próxima do paciente, mas eu intermedio todas as dificuldades que a operadora de saúde tem na questão da autorização dos procedimentos e da autorização dos materiais, que são uma classe chamada ortoprótese material especial, né? Então, eu destrincho alguns detalhes importantes de código TUS, não só dos procedimentos, dos honorários médicos, hoje nós temos tabela TUS de material e de medicamento, então eu tenho toda essa vivência, então eu ajudo a fonte pagadora a entender o procedimento e o dispositivo que ela está lá autorizando. Fora isso, intermedio coisas da Anvisa, detalhes técnicos, então nesta frente, eu compilo todo o material, a evidência necessária que a fonte pagadora precisa para autorizar os devices. E o interessante do meu papel, que óbvio, eu tenho muito conflito de interesse que ele use o meu dispositivo, mas muitas vezes ele chega até mim querendo entender o dispositivo da concorrência, e eu conheço, e eu dou informação para eles. Então, eu me sinto muito útil em relação a isso. É uma atuação indireta, mas fundamental. O quanto as fontes pagadoras não conhecem os dispositivos, porque elas precisam conhecer ortopedia, cardiologia, dermatologia, é muita coisa. Então, se eu me coloco a serviço dela naquilo que tange ao meu conhecimento, eu já estou contribuindo demais. Compreendo. Ficou muito claro e compreensível a todos. Denise, diga agora, qual foi o acontecimento ou experiência mais marcante na sua vida, que realmente lhe concedeu mais significado e aprendizados? Olha, eu acho que foi na transição para trabalhar na multinacional, né, no qual eu me desafiei aí na língua inglesa, que eu já mencionei de muita frustração, então eu tive que estar de frente, né, ficar em acariação
com o maior desafio da minha vida, que era viajar para fora do país e me comunicar com as pessoas, né, que têm culturas, um calor diferente, uma espontaneidade diferente. Então, sem dúvida, foi o momento de certificação do produto, que era um produto inovador no Brasil, uma válvula cardíaca de implante transcatéter, né, através de uma punção de artéria femoral. Então, é um produto de alto valor agregado, que não tinha que abrir o peito do paciente, então era uma alegria muito grande trazer um produto tão inovador que viesse trazer tantos benefícios para o paciente. Então, esse era o meu maior propósito. Então, todos os desafios que eu me submeti ou me desafiei, né, me coloquei em face a tudo isso, era com um propósito maior. Eu passei por 6 meses de certificação nos Estados Unidos e tive que participar de cirurgias reais na Europa, até todo o meu processo de certificação. Então, assisti cirurgias na Alemanha, na Dinamarca, na Itália, muitos fatos interessantes. Entrei com um médico na Itália fumando dentro da sala, então isso culturalmente permitido. Então, muitas coisas vividas, muitas dificuldades na comunicação, mas eu sempre me coloquei total numa figura de humildade, de aprendizado, de troca, para poder tirar o melhor daquilo, né? E eu consegui de verdade passar por tudo isso, mas foi, sem dúvida, o meu maior desafio e que eu sempre trago aqui, qualquer desafio grande que eu tenho, eu sempre trago aqui, Danise, você é capaz, porque cada coisa que você já viveu leva a crer que você, com persistência, pode conseguir também transpor essa outra barreira que vem vindo. Muito incrível, espetacular, tudo isso que você narra da sua vida, quanto às suas experiências vividas, Danise. E só complementando aí o que você disse, você compartilhou comigo, foram 50 casos, né, cirúrgicos que você acompanhou para adquirir essa certificação. Então, um processo realmente muito complexo e desafiador, como você bem disse. E dentre as valiosíssimas mensagens que você já expressou aqui agora, que muitos poderão receber isso e transformar, né, a própria vida. Você mesma disse, né, que num determinado momento da sua vida você pôde ouvir, né, de determinada pessoa, né, colega de trabalho, ela apontando e evidenciando a você as suas próprias habilidades, que você mesma não reconhecia, né? Então, veja a importância. Primeiramente, se a gente puder, nos bastar disso por um processo de autoconhecimento intenso. Não havendo isso, nós temos que estar atentos realmente às vozes alheias, né? E que essas vozes alheias sejam como estas que você pôde ouvir, né? De autoafirmação, né? De valorização, de demonstração de um bom caminho a você seguir, né? Então, tá aqui, é uma última questão que eu envio a você, para complementar tudo que você disse, e assim, para ser uma voz, né? Tão positiva na vida, principalmente dos estudantes de graduação, recém-formados, o que uma enfermeira tem e pode exercer grande impacto nessa área de representação comercial, e cite aí as possibilidades que há no mercado de trabalho para os profissionais de enfermagem, né? Lembrando que você citou aí não só a área de dispositivos médicos, mas também equipamentos, farmacêutica e laboratório. Tassi, assim, o mundo que o enfermeiro pode alcançar, ele é tremendo. E a gente não, assim, mesmo com a experiência de 16 anos de formada, tem muitas coisas que a gente não conhece ainda. E é óbvio, quanto mais relação com as pessoas e com frentes que você trabalha, você vai descobrindo essas possibilidades. Então, é um mundo que eu falo infinito que o enfermeiro pode. Por quê?
Porque ele nas instituições de saúde, ele é o centro do cuidado. Então, toda a equipe de saúde vem em algum momento se abastecer do conhecimento dele, ou do poder de liderança dele, para poder também gerar cuidado em cada profissão. Então, eu acho, ele tem uma visão sistêmica do negócio dele, que é a instituição de saúde, tremenda. E aí é só transpor para o mundo dos negócios, né? Então, eu acredito que se ele se reconhecer como profissional do centro do cuidado, ele consegue também transpor para para outros cenários, e aí ele consegue ser um profissional muito completo, porque ele se preocupa com a área de finanças, com a área de tributos, com a área de planejamento e demanda, que é o quanto de material você vai solicitar na importação, como que é a operação logística, desde o pedido do material até ele chegar no paciente. Então, muitas cirurgias de urgência, a gente tem que ter um senso de prioridade muito grande, e o enfermeiro tem isso o tempo inteiro. Sim. Entende? Então, eu acho que ele tem que se reconhecer com uma autoestima elevada, porque ele tem muitas capacidades, ele tem que ter um senso de pertencimento na equipe muito grande, tem que ter opinião e voz e se sentir representado naquilo, ele tem que ter uma autoconfiança, que aquele conhecimento técnico e assistencial pode vir para o mundo dos negócios. Assim, que incrível que é você conhecer como acontece no hospital, e para entender o que acontece numa empresa de dispositivo médico, se você transpõe aquele conhecimento técnico, é o queijo e a goiabada, né? Assim, é o par perfeito. Então, eu digo que a gente sai à frente como enfermeiro, tanto na indústria farmacêutica, sendo consultores de acesso, né, trazendo conhecimento dos medicamentos na auditoria, na farmácia dentro do hospital ou do posto de saúde, ou mesmo dentro da sua própria indústria. Então, indústria farmacêutica, dispositivos médicos, equipamentos médicos, laboratório. Hoje, muita enfermeira com questão de estética, na dermatologia, usando, né, para trazer beleza, autoestima para as pessoas. O enfermeiro está em todo lugar. Então, eu acho que ele consegue, conseguindo se reconhecer e ser autoconfiante, ele é capaz de transpor qualquer cenário e contribuir muito com aquilo. E só para finalizar, a gente tem muita vantagem dentro desses cenários, né, desse mercado, porque ele é povoado por administradores, publicitários e marketing, né, publicidade e propaganda. Essas pessoas não têm conhecimento do paciente, do médico, do tratamento e das terapias. Então, a gente leva grande vantagem aí, grande vantagem. E conectar todo o nosso conhecimento técnico ao mundo dos negócios faz muito mais sentido do que entender só gestão e administração, porque a gente aprende. Maravilha, é isso mesmo. A nossa formação por si só já nos garante uma bagagem imensa. Aí estão as 60 especializações concedidas pela enfermagem e ainda podendo ser complementadas, foi citado por você em uma das suas falas, pelos MBAs diversos que estão disponíveis aí hoje, né? Então, você bem disse, e eu como enfermeira e Master Coach de carreira assino embaixo, não há limites, não há limites. É um universo grandioso para nós, enquanto enfermeiros e qualquer profissional, explorar e mergulhar nele. O mais importante é se autoconhecer, para fazer as melhores escolhas, para definir o melhor caminho a ser seguido, e aí o resultado será muito próspero. É isso mesmo. Denise, foi um imenso prazer, imensa satisfação estar aqui com você, decorridos 16 anos da nossa trajetória profissional, e poder deparar-se, né, com essa trajetória profissional grandiosa que nos espelha, admira e causa muita valorização à nossa profissão. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Tassi. Mais uma vez, obrigada pelo espaço tão nobre e por compartilhar um pouquinho da minha história. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Muito obrigada. E é para ter mesmo. Um beijo. Tchau.